Fala aí, galera. Bom dia, boa noite, boa tarde. Vamos aqui a mais uma aula. Os 10 erros que inviabilizam o filme de guerrilha e que você não vai cometer graças a esse curso. Então, esse aqui eu listo os 10 erros que vão fazer que, se você cometer qualquer um deles, acabou o sonho de lançar o seu filme, tá? Acabou. E é por isso que essa é uma aula extremamente importante e você tem que ver com muita atenção mesmo. Então, eu já vi muitos filmes de guerrilha serem inviabilizados porque cometeram apenas um desses erros, tá? Então vamos lá. Erro número 1. Uma história mercadologicamente inadequada. O que é uma história mercadologicamente inadequada? É uma história que o mercado não quer ver, que a população que não existe demanda para essa história, as pessoas não querem ver esse tipo de filme, as pessoas não se interessam, o mercado não se interessa, você não vai conseguir assinar nenhum contrato de distribuição. Então o que acontece? O cineasta indie, o cineasta de guerrilha, por ele ser meio que o mentor da obra, por ele ser o cara, por você, vou falar em primeira pessoa aqui, por você ser o mentor da obra, você ser o cara que está investindo nela, você acaba recebendo poucos feedbacks, você acaba fazendo as coisas com menos risco. E nessa de fazer com menos risco, rola mais liberdade criativa. Por um lado, é bom você ter liberdade criativa, mas a liberdade criativa ela só é realmente boa se ela estiver alinhada com o mercado e com o trabalho, para que o seu filme aconteça mercadologicamente. Eu vou dar um exemplo bem claro de uma história que eu fiz, sem pensar no mercado, mas pensando mais no meu feeling. E isso se mostrou um erro, tá bom? Primeiro lugar, eu quis fazer um filme chamado Maníacos de Alchatem. Qual que era a história desse filme? Esse filme, ele conta a história de 5 adolescentes assassinos que matam por diversão e filmam e vendem o material para ganhar o dinheiro e continuar matando. Ou seja, eles ganham dinheiro, é o snuff videos, né? Isso é uma coisa real, fiquei sabendo de um crime real que aconteceu em Deprednovsk, né? Se eu não me engano, para não errar aqui, Ucrânia. Eram três adolescentes, um filmava, os outros dois matavam, e eles pegavam e ficavam divulgando na internet e tal, em fóruns e tal. Enfim, beleza, um filme de terror, tá, mas o que tem de tão errado em um filme de terror? A premissa parece ser bacana, a premissa parece ser interessante, pode dar um bom filme de terror, um bom suspense, tudo bem, concordo. O problema é que eu direcionei o centro do bem do filme para os criminosos. E qual que foi minha intenção? A minha intenção foi justamente a originalidade, foi tentar navegar pela mentalidade dos assassinos e criar uma história. O problema é que, quando eu comecei a enviar para vários players essa história, para dar uma validação, todos eles assim, falaram, caramba, eu não assinaria um filme assim, eu não distribuiria um filme assim, eu não lançaria, eu não sei o que. Então, tipo assim, não que um filme desse, que eu não tenha um nicho e eu não possa lançar eventualmente por um nicho específico de pessoas. Porém, você tem que tomar cuidado com o que você produz, justamente porque você ainda é muito pequeno para se arriscar. É importante você fazer um produto que seja mais digerível, mercadologicamente mais fácil de digerir, para que você consiga fazer esse produto ganhar mídia, ganhar espaço, ser lançado, ser distribuído. Porque imagina, se é o Tarantino fazendo esse filme que eu acabei de descrever aqui para vocês, beleza.
O mercado já confia no Tarantino. O mercado já entende ele. Agora, se é você que decide fazer um filme extremamente arriscado, um filme que vai arriscar a reputação da distribuidora, eles não vão querer distribuir. Por quê? Porque você ainda é muito pequeno para ter esse tipo de risco. Então, o que eu aconselho é que vocês façam um filme que seja mais fácil e que tenha menos objeções na hora de assinar contrato com a distribuidora, para que você consiga botar o seu filme no mercado. Então, preste atenção nisso para vocês não ficarem 2 anos, 1 ano trabalhando no filme e aí depois de todo esse trabalho descobrir que ele é um tanto quanto inviável, mercadologicamente falando, tá? Mesma coisa, se você quiser, por exemplo, fazer a história de um nazista e você colocar o centro do bem do filme no nazista. A partir do momento que você fazer isso, você colocar as motivações dele, colocar ele como um herói, cara, você vai, assim, comprar uma... Não digo nem que você vai comprar uma briga, porque você nem briga você vai comprar, você vai ser completamente ignorado. Então, pensa muito bem não cometa esse erro de criar uma história mercadologicamente inadequada. Pense na distribuição. Segundo erro. Vamos ao segundo erro. Ah, e só aqui, ó, o módulo 2 aqui é onde eu comento, onde eu aprofundo sobre isso, tá? Então, em cada erro que eu colocar aqui, eu também vou colocar o módulo onde eu aprofundo mais, tá? Vamos lá. Filme ambicioso / inviável. Módulo 2, você vai aprender mais sobre isso. O que é um filme ambicioso? O cineasta de guerrilha, ele muitas vezes vem com muito fogo. Eu quero fazer o filme que não tem no Brasil, o filme de Hollywood, o filme eu vou fazer a maior ação que já teve no Brasil, não sei o quê. Só que aí, vamos ser sinceros, você sem experiência para fazer cinema, você vai querer fazer um filme de ação, um filme de super-heróis, um filme enfim, um filme de ficção científica com R$1.000 no bolso. Ou seja, quando você tenta fazer coisas muito ambiciosas, você corre o risco de tornar o seu filme muito caricato. Por quê? Porque você não vai ter o recurso necessário para que o seu filme ele fique com a qualidade boa, uma qualidade viável para lançar. Quando você tenta imitar o filme do Batman sem dinheiro, você vai ter uma coisa bizarra. Uma coisa bizarra. Então, tipo assim, seja pés no chão na hora de idealizar o seu filme, para que você consiga fazer um bom filme de qualidade profissional e viável para o mercado. Então não fique inventando moda. Você inventar moda, você pode acabar inviabilizando seu filme por não ter condições de criar um trabalho que seja realmente, que apresente uma qualidade realmente profissional, certo? Então, pés no chão, o simples bem feito vale mais, beleza? Então vamos agora para o terceiro erro comum que costuma inviabilizar os filmes de guerrilha. Terceiro erro comum. Incapacidade de liderança. Incapacidade de liderança. A produção de um filme de guerrilha implica em uma produção de baixíssimo orçamento. E o que isso significa em partes? Que você vai pagar mal ou abaixo do que seria recomendável para que as pessoas desempenhem a função da melhor maneira possível. Você vai ter poucos recursos. E quando você tem poucos recursos, você vai lidar com profissionais mais insatisfeitos, com profissionais
menos engajados, com pessoas que às vezes chegam empolgadas no projeto e com o passar do tempo elas vão baixando o fogo, vão diminuindo a empolgação. E aí você precisa ser um bom líder. Você precisa ter capacidade de liderança para você conseguir engajar os seus profissionais, a sua equipe, conseguir engajar os seus parceiros para que eles fiquem com você até a devida conclusão do projeto. Certo? Então você precisa ter uma capacidade de liderar uma equipe, de liderar a sua equipe, tá bom? Então se o cineasta não tem essa capacidade, as pessoas vão largando o projeto e ele vai ficando sozinho. E na hora que ele vai ficando sozinho, ele mesmo vai desanimando. Eu conheço cineastas de guerrilha que você pergunta, e aí, como é que tá a produção do seu filme? O cara, então, falta só isso aqui, falta isso aqui. Mas, pô, você me falou isso há 3 anos atrás. Qual é que é? Não, é porque o cara que ia fazer o áudio não tá mais, o fulano que ia fazer isso saiu, aquele filho da mãe, desgraçado. Ah, a galera só fala, o pessoal tudo diz, não. É você que não sabe liderar uma equipe. Nos meus filmes, a evasão de talentos foi praticamente mínima. Não vou dizer que não teve. Obviamente que teve. Teve profissional que saiu do projeto? Teve. Mas esses profissionais representam uma minoria. Eu posso dizer que de mais de 250 pessoas que eu devo diretamente e indiretamente trabalhar nos meus filmes, nos meus 3 filmes, uns 4 saíram fora. O restante ficou sempre engajado, tá? Então, com um senso de liderança, você vai conseguir manter sua equipe junto a você até o fim do projeto. No módulo 3, a gente se aprofunda sobre isso e você vai ter bastante técnica de liderança e gestão de talentos. Beleza? Vamos agora para a quarta maior falha do cineasta de guerrilha. Falta de método. Ou seja, o cineasta que quer fazer o filme, ele muitas vezes ele não consegue criar um planejamento, ter uma metodologia correta que vá otimizar processos, que vá otimizar tempo. Qual que é o resultado disso? Quando você não tem a metodologia correta de contratação de pessoas, de escrita de roteiro, de set, de gestão de talentos, de gestão financeira, de edição, todo o processo de cinema, principalmente no cinema de guerrilha, ele existe um passo a passo claro para você fazer, gastando menos energia possível. Quando você não tem esse passo a passo, você faz meio na intuição. E a intuição, ao invés de você seguir numa linha reta até os seus objetivos, você faz isso aqui, ó, porque você está sendo intuitivo. Você vai descobrindo as coisas. Você esquece que quando você não tem método, vou dar um exemplo simples. Você não sabe que você precisa assinar contrato com as pessoas, o que vai acontecer? Vai todo mundo trabalhar no seu filme, e aí depois de um tempo você vai descobrir o que tem que assinar contrato, aí você vai ter que ficar correndo atrás das pessoas. E isso, o que era para ter sido uma coisa de 7, passa a ser um gasto de energia imensurável. Isso aconteceu no Soroshi. Depois que a gente fez o filme, a gente descobriu, olha só como a gente era, né? A gente descobriu que tinha que assinar contrato com as pessoas. Ficamos 6 meses correndo atrás de todo mundo para conseguir assinar, figurante, não sei o quê. Coisa que se a gente tivesse método, teria feito antes de pisar no set. Então a falta de método vai fazer você gastar muita energia, muito dinheiro e vai desanimar a sua equipe vai perceber que você não tem método, vai desencadear um efeito cadeia que pode derrubar o seu filme, o engajamento da sua equipe
E muitos outros prejuízos. Você vai ficar, às vezes, por falta de metodologia de workflow, de edição, de pipeline de finalização, você pode ficar meses trabalhando numa edição que era para levar muito menos tempo. Entendeu? Então a falta de metodologia, de método, é mais um dos erros do cineasta de guerrilha, mas não só no módulo 4, mas no curso inteiro aqui a gente vai estar passando o método para você. Então, não se preocupa quanto a isso. Você vai aprender o método, certo? Quinto erro do cineasta de guerrilha que pretende fazer o filme: excessiva dependência de terceiros. Ou seja, vou contar uma história bem simples que vai ilustrar bastante isso. A gente sabe da questão financeira do cinema de guerrilha. Nós sabemos o quão difícil ele pode ser para que você consiga executar as coisas, em vista que você praticamente não tem dinheiro. Só que o que acontece? Há meios de você controlar quanto que você gasta no seu filme. E o meio é muito simples. É você escrever um filme fácil de fazer. Bingo, né? Ao fazer um filme que não demande, que não dependa tanto dos outros, você vai tirar essa dependência dos outros e isso vai facilitar a sua vida. Por quê? Porque você, como realizador de cinema indie, você é o maior, você é o dono desse sonho. As pessoas, às vezes, elas estão engajadas, mas porque conhecem você, são amigos de você, te respeitam e querem te ajudar, mas às vezes não é o sonho delas. Então, o que acontece? Quando você começa a depender de pessoas onde essas pessoas não necessariamente estão com o mesmo sonho que você vai acabar lidando com muitas desculpas, com muito fogo de palha, com muito fogo. Ah, conta comigo, conta comigo, conta comigo. Eu te arrumo aquela luz, eu te arrumo aquela locação, eu te arrumo não sei o quê. E o que vai acontecer? Vai passar uma semana, na hora que você precisar de verdade, sabe o que é, meu? Não vai dar porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, foi mal, falou, se fode aí. E isso vai acontecer muitas vezes. E quanto mais você depender dos outros, mais isso vai acontecer e mais isso vai te acabar atrapalhando. Então, a gente tem alguns hacks para evitar que isso aconteça. E no módulo 4 você vai aprender como fazer parcerias de verdade para que você não fique na mão dos outros. Entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui prático que aconteceu comigo no filme de Soros. Eu precisava de uma casa para gravar. E eu escolhi a casa de uma amiga que morava na Augusta e que tinha tudo a ver com o filme. Ela deixou, ela topou, nossa, vamos, que animal, que legal, blá, 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 não sei o que. Na hora de gravar, veja bem, não vai dar essa semana, porque não sei o que, não sei o que. Na semana seguinte, veja bem, aconteceu isso, isso e aquilo. Então eu vou ter que estudar para a prova, não vou poder. Cada dia era uma desculpa. E cada desculpa que ela me dava, eu tinha que remarcar com as pessoas. Foi quando eu pensei, eu não posso passar mais por isso. O seu filme não pode ficar na mão dos outros. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi gravar a cena na minha casa. Acabou meu problema. Ou seja, quando você estiver idealizando o seu filme, inevitavelmente você vai ter que precisar de um favorzinho aqui ou ali. Você vai eventualmente precisar de uma parceria. Porém, você precisa ter inteligência para na hora que estiver idealizando o seu filme, você já escrever ele de uma maneira que você tenha que depender o menos possível dos outros, tá? Então, técnicas para parcerias no módulo 4, porém, no módulo 2, você vai aprender a escrever filmes mais viáveis, tá bom? Então, beleza. Vamos lá agora para o sexto erro. Sexto erro. Falta de estética cinematográfica.
Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cinema é linguagem. E a linguagem do cinema, ela precisa ser respeitada se você quer que seu filme pareça um filme e não um vídeo de YouTube gigante. Eu sei que existe muitas metodologias de filmagem que estão em alta ultimamente. Galera que faz aquelas filmagens assim com os movimentos muito doido, com giro, com não sei o que, com essa coisa assim, essa linguagem que ficou conhecida muito como linguagem de B-roll. Eu não tenho nada contra, eu acho que é uma linguagem muito moderna, sofisticada, estética, porém, se você fazer um filme inteiro com esse tipo de linguagem, essa linguagem muito de B-roll, sabe o que seu filme vai parecer? Ele vai parecer aqueles vídeos descolados do Instagram. E será que isso é bom? Será que isso é bom? Você acha que Hollywood... Olha o que eu vou falar agora. Por que você acha que Hollywood, com toda a sua técnica, com seus equipamentos, com a sua tecnologia de movimento, continua usando os planos clássicos do cinema? Faz essa reflexão. Eles podem fazer qualquer tipo de movimento. Por que eles utilizam os planos clássicos? Porque 90% dos filmes, ou melhor, 99% dos filmes, a grande maioria absoluta dos planos, da linguagem, respeita as convenções cinematográficas, a linguagem cinematográfica, a composição cinematográfica. Há um porquê. E esse porquê é em nome da linguagem. Porque o filme, ainda hoje, é feito com 24 frames e não com 50 frames, com 60 frames, que daria uma linguagem muito mais fluida? Por causa que isso é uma convenção cinematográfica. Ah, mas eu quero fazer meu filme moderno, quero fazer com 60 frames, quero fazer com a câmera girando, com um monte de coisa. Beleza? Você é livre para fazer o que você quiser. Porém, o que eu estou falando aqui é que existe um porquê de Hollywood, ainda hoje, trabalhar sempre com os planos clássicos. E eu não estou falando que você não tenha que se arriscar. Você pode eventualmente criar um planinho diferenciado, um movimento diferente. Você pode fazer isso. E até é interessante que você faça isso. Um pouquinho de virtuosismo pode ser interessante. Porém, não queira transformar o seu filme em um grande videoclipe. Eu sei que é excitante dividir tela, colocar quatro telas na imagem. Eu sei que é excitante essas transições descoladas que saem dos clipes da Madonna e a gente quer deixar o nosso filme moderno. Tudo isso é muito interessante. Para videoclipe, para vídeos de YouTube, para publicidades, tudo isso é muito interessante. Mas cinema, na minha visão, eu prefiro ser mais conservador e mais clássico, pois isso dá uma cara de cinema, entendeu? Então, pense bastante na linguagem cinematográfica, estude a linguagem cinematográfica e faça com que o seu produto soe como um filme. Ele não vai ser moderno simplesmente porque ele parece um grande videoclipe. Entendeu? Então, faça um equilíbrio entre até onde você pode inovar e ser moderno e até onde você pode ser clássico.
equilibre, porém tenha uma noção do que eu vou falar. Ninguém vai reclamar a respeito do seu filme se o seu filme seguir as convenções do cinema. Ninguém vai reclamar. Ao passo que se você quebrar as convenções do cinema, dividir telas, fazer um monte de movimentos diferentes, você vai ter uma porcentagem da audiência que não vai gostar muito. Tem diretores que equilibram bem o moderno com o clássico. Um exemplo, o Danny Boyle, que fez o Transporting, que fez N filmes que segue essa estética que vai do videoclipe para o clássico e com equilíbrio. Algumas pessoas até reclamam, o 127 horas tem muita divisãozinha de tela, tem muito modernete, mas eu particularmente gosto da linha dele e eu sigo mais ou menos esse equilíbrio, tá? Eu também uso alguns recursos de videoclipes nos meus filmes, porque eu vim do videoclipe, mas não abuse, use com sabedoria para que você não perca a sua linguagem cinematográfica, beleza? Vamos agora para mais um erro comum dos cineastas indies. Esse erro aqui é cruel. Esse erro é cruel e ele é tão comum. Atores amadores, não façam isso com seu filme. Não façam isso com seu filme, por favor. Ou você vai inviabilizar ele. Eu sei que o primeiro impulso do cineasta de guerrilha, o primeiro impulso, e eu falo porque esse foi também meu erro, o primeiro impulso é chamar os amigos para participar do filme. Vou chamar aquele ator que é amigo meu, vou chamar aquele cara que diz que é ator, e vou chamar... De repente o seu filme tá cheio de ator amador. E, a melhor fotografia do mundo, o melhor orçamento do mundo, não vai salvar um filme que os atores são ruins. Ao passo que, se você fizer um filme que você eventualmente falhe em algum aspecto ou outro, mas que a atuação é muito boa, esse filme vai ser muito melhor do que um filme que faz tudo certo e os atores são ruins. Ator é uma profissão séria. Atuação é uma profissão séria. Não é profissão para você chamar seus amigos. É profissão para contratar atores de verdade. Atores de verdade. Não coloque amadores para atuar no seu filme. Que fique bem claro isso. Eu já vi muito filme de guerrilha ser completamente inviabilizado por atores amadores. Faça teste de ator, chame os atores certos, escolha os melhores para o seu filme, tá bom? No módulo 4, a gente vai ensinar como você vai fazer o seu casting, beleza? Então, próximo erro também, vital, hein? Próximo erro também é vital. Vamos aqui. Erros técnicos. Meu Deus do céu. Toda vez que eu vejo um erro técnico num filme indie e eu converso com o cineasta, o cara fala, mas eu não tinha dinheiro. Gente, você precisa de dinheiro para saber fotometrar uma câmera? Ou você precisa de capacitação técnica? A desculpa do dinheiro não pode ser usado para erro técnico. Não pode ser usado para erro técnico. O que falta é capacitação técnica, não é dinheiro. Entendeu? Saber fotometrar uma câmera, saber montar uma luz, saber editar um filme, saber mixar um som,
elas dependem da capacitação técnica de bons profissionais. Se você é um videomaker, provavelmente você não tem problema com fotometrar uma câmera. Você já sabe fotometrar uma câmera. Se você é um roteirista, e eu sei que tem muito roteirista que faz o meu curso e não é videomaker, você vai contratar profissionais com capacidades plenas técnicas. Ou seja, não existe desculpa para falha técnica, a menos que você, sem saber, tente fazer, ou você contrate alguém que não saiba fazer, o que é pior ainda. Então, contrate profissionais técnicos de qualidade para o seu filme, porque você não pode lançar um filme com problema técnico. Isso aí é uma vergonha. É uma vergonha. Isso aí é coisa de amadores, do cinema amador. E aqui é curso para cineasta profissional que quer lançar o filme no mercado. Aqui não é para você fazer filme e botar no YouTube. Você não comprou esse filme para pegar o seu filme e jogar no YouTube. Você comprou esse curso porque você quer fazer um filme profissional. E você quer fazer um filme profissional, presta atenção nessas paradas que eu estou falando aqui e contrate profissionais plenamente capacitados. Se você não tem a capacidade técnica, você contrate quem tenha. Simples assim. O que não pode é lançar um filme com erros amadores. De captação de som, de imagem, fotografia inadequada, filmagem inadequada. Eu já vi filme indie com a fotografia completamente mal feita, com som mal feito, com tudo mal feito. Aí você fala assim pro cara, por que isso? Porque não tinha dinheiro. Pelo amor de Deus, galera. Não usem a desculpa do dinheiro pra nada. A partir de agora, quem faz esse curso aqui, você que está fazendo esse curso aqui, você é proibido de usar a desculpa de dinheiro para qualquer merda. Muda a mentalidade, muda a mentalidade. Nós somos profissionais, você é profissional. O seu filme pode não ter dinheiro, mas ele tem profissionalismo, entendeu? O que falta de dinheiro sobra de profissionalismo. É essa a mentalidade de quem quer lançar um filme no mercado. Vamos lá. Mais um erro comum. Finalização inadequada. Finalização inadequada. Então, o que acontece? Muitos profissionais, eles não conhecem o potencial da finalização. A finalização é como lapidar um diamante. A finalização, ela vai fazer o seu filme assim disparar em termos de qualidade. Uma finalização perfeita, ela vai esconder muitos dos erros que vocês eventualmente vão cometer, porque vocês vão cometer erros, isso é normal. Eu cometi nos meus filmes, eu cometo nos meus trabalhos, vocês vão cometer também. O audiovisual é natural, a menos que você jogue seguro. Ah, você se acostuma. Tem muito, eu vejo assim, muitos videomakers que masterizam uma estética de vídeo, seja uma estética baseada em luz, seja uma estética baseada em direção de arte, seja uma estética baseada em edição, não importa. Os caras, eles sejam na fotografia, os caras masterizam uma estética de trabalho. Conheço fotógrafo. Aí quando você vê, todo o trabalho desse cara é perfeitamente bem técnico e bem realizado. Porém, todos os trabalhos são iguais. É como se todo o trabalho dele fosse o mesmo trabalho. Ele leva muito a sério a identidade, mas assim, uma coisa é identidade, a outra coisa é você ficar preso na sua zona de conforto. E toda vez que você sai da sua zona de conforto, você está sujeito a erros. Concorda? Então o que acontece? Quando você está fazendo o seu filme,
Você está saindo da sua zona de conforto. E ao sair da sua zona de conforto, você vai cometer muitos erros. E o que isso tem a ver com a finalização? Tudo. Porque é na finalização que você vai poder consertar esses erros que vai acontecer no set. Então, por exemplo, você vai ter um erro de iluminação, se essa não for a sua especialidade. Por exemplo, a fotografia não é minha especialidade, nunca foi. A minha especialidade de verdade é storyteller, é roteiro mesmo. A minha especialidade é roteiro. Tem diretor de foto, tem videomaker, pode ser o seu caso, em que a especialidade é fotografia. E aonde que você vai sair da zona de conforto? Você vai sair na zona de conforto no roteiro, concorda? Porém, a fotografia, você vai mandar muito bem, seu filme vai ter uma fotografia foda. Mas o seu roteiro fatalmente vai ter erros. Fatalmente vai ter erros. E o que você vai fazer? Na finalização, você vai poder corrigir esses erros de roteiro. Ah, mas quer dizer então que você está dizendo que vai usar a finalização para resolver cagada? O certo é escrever um roteiro bom para não precisar ficar consertando a edição. Beleza, concordo. O certo é você fazer uma fotografia boa para você não ter que se fuder na edição. O certo é você escrever um roteiro bom para você não se ferrar na finalização. O certo é você fazer tudo bom para você não se ferrar na finalização. Porém, por mais que você seja bem intencionado e você faça o seu melhor, inevitavelmente vai escapar cagada. Vai escapar cagada. E quando eu falo isso, por exemplo, no filme Tropa de Elite 2, o roteiro foi refeito na edição e quem escreveu o roteiro é um profissional extremamente capacitado, extremamente premiado, extremamente reconhecido. Ou seja, mesmo os melhores profissionais do mundo podem cometer erro. Por quê? Porque é um longa. Você tem que pensar que quando você faz um clipe, você tem uma diária de trabalho muito mais, ou duas talvez, mas também não vai ter muito mais que isso, muito mais controlado. Um filme, ele vai ter 20 diárias de trabalho. E nem todas as diárias vão ser controladas. Vai ter diária que você vai fazer na rua, vai ter diária que você vai fazer... Ou seja, vai ter cagada. E é na finalização que você vai poder justamente escolher o que você vai mostrar e o que não vai mostrar. E quando a gente escolhe não mostrar as cagadas, é como se a gente não tivesse cometido essas cagadas. Isso é muito interessante, porque o seu público que vai ver o produto final, que vai ver o filme final, ele não vai ver aquela cena que você peidou na farofa, ele não vai ver aquela frase ridícula que você escreveu no roteiro. Por quê? Porque você cortou fora. Ou seja, a finalização, ela é acima de tudo uma tarefa de escolhas. E você, ao fazer as escolhas certas, você consegue fazer uma finalização adequada. Então, por exemplo, um amigo meu, um cineasta índio, aluno meu, ele me mostrou o filme dele e me mostrou, e tinha uma cena assim horrorosa, em termos de atuação, de roteiro, tá tudo podre. O que eu falei pra ele? Nossa, você cagou na direção. Eu não falei isso, eu falei pra ele, nossa, você cagou na edição. Você tinha que ter deixado essa cena fora. Entendeu? Não adianta eu falar que a direção dele foi cagada. Ele já captou as imagens, já era. Pode ser que ele consiga regravar, mas não era o caso ali. Então eu falei, a edição foi ruim, a finalização foi ruim. Então, má finalização, ela vai comprometer o resultado do seu filme. Ao passo que uma boa finalização vai te livrar desses erros, tá bom? Por fim, o último erro. Branding inadequado. O que é o brand, afinal? São seus posters, seus trailers, é toda a sua estética, os logos, é a imagem do seu filme, a imagem do seu filme nas redes sociais, na publicidade, na internet, nos cinemas.
Enfim, aonde você for comunicar a respeito do seu filme, o brand, na verdade, ele é essa comunicação, certo? Então, o que que acontece? Eu vou até mostrar aqui um material aqui para vocês. Então, isso aqui é um dos posters do Wanderlust, tá? Nosso terceiro longa. Isso aqui é um branding adequado. Por que é um branding adequado? Porque ele reflete a estética do nosso filme. Ele é um filme nostálgico, então o pôster ele tem essa ideia de nostalgia, como esse filme queimado, esse filme velho. Ele passa que é um filme de viajantes, que é um sonhador, um cara sonhador, por isso que ele está olhando. Então tem toda uma intenção aqui no filme Wanderlust. Isso é um branding inadequado, um brand que comunica. Então, uma foto bem tirada. Então, aqui é o pôster, aqui é o material de comunicação visual do filme Wanderlust. Então, é um material profissional, com qualidade. Então, o que que acontece? Muitos cineastas não sabem nem diagramar. Fica aquela coisa tosca, aquelas fontes toscas. Você olha assim, você vai, filme independentão, filme, sabe, filme amador. Você já percebe pelo branding que o filme é amador. Por quê? Porque o pessoal não se atenta ao branding. Vou mostrar, por exemplo, aqui o pôster do Scam Republic. Olha só o pôster do Scam Republic. É simplesmente uma foto. Um logo, um loginho bem feito, simples, uma boa diagramação. Ou seja, um trabalho extremamente simples. A simplicidade é muito melhor. Aí eu vejo aquele monte de pessoas, de cineastas, que não tem noção de diagramação, que não tem noção de brand, que não tem noção de logotipia, que não sabem manter uma imagem legal para o filme. E aí fica um trabalho completamente inadequado, que não engaja o público. Então aqui, ó, pôster do Wanderlust. Como o Soroshi, ele tem essa ideia de ser meio Tarantino e tal. Então a gente fez uns pôsteres com uma linguagem mais descoladinha, assim, entendeu? Então esse aqui é o material do Soroshi. Ó, um branding adequado, ele não só vai comunicar bem o que é o seu filme, mas ele também vai comunicar o profissionalismo do seu trabalho. Então, brand inadequado é um erro muito comum. Então você vai ver o trailer de filme brasileiro, de filme indie brasileiro, de filme indie americano, enfim, de filme indie de qualquer lugar, que não tem um brand inadequado, você já vê na fonte, você fala, não é linguagem cinematográfica. E quase sempre traz uma má impressão para o filme. Mesmo que o filme tenha tecnicamente seja bom, tenha uma boa fotografia, o brand inadequado ele inviabiliza o seu filme. Beleza? E claro, você vai saber como montar o seu brand no módulo 7, tá bom? Então, galera, esses foram os 10 principais erros que os cineastas de guerrilha cometem. E aqui eu dei algumas dicas, mas eu me aprofundo mais no treinamento completo. Beleza? À medida que vocês forem passeando pelos módulos, tá bom? Então, muito obrigado. Essa foi a aula de hoje. Valeu, falou! Tchau!